O ar na sala de imprensa estava tenso, carregado de uma expectativa quase palpável. Flashes de câmeras explodiam como fogos de artifício, iluminando o cenário cuidadosamente orquestrado. No centro, o Sr. Almeida, um homem de negócios cujas rugas finas ao redor dos olhos contavam histórias de inúmeras batalhas corporativas, segurava um pequeno embrulho nos braços. Era seu filho recém-nascido, um milagre de poucos dias, aninhado contra seu terno impecável. Um sorriso de orgulho, raro para o magnata conhecido por sua seriedade, suavizava seus lábios. Ao seu lado, a senhora Sofia, sua jovem e deslumbrante esposa, irradiava uma beleza estudada, seus olhos fixos no bebê com uma intensidade que parecia quase forçada. Um jornalista, com um sorriso de escárnio que não alcançava os olhos, rompeu o silêncio com uma pergunta que cortou o ar como uma navalha afiada. Senhor Almeida, começou ele, a voz carregada de uma insinuação maliciosa. Com todo o respeito, mas o pequeno, ele não se parece em nada com o senhor, não é mesmo? O comentário, proferido com uma frieza calculada, pretendia desestabilizar o empresário, expor uma rachadura na fachada de sua vida perfeita. A senhora Sofia instantaneamente apertou os lábios. Um olhar de desdém e superioridade, tão fugaz que quase passou despercebido, flutuou por seu rosto antes de se transformar em uma expressão de preocupação. Ela sussurrou algo no ouvido do marido, uma frase inaudível para a maioria, mas que para quem observava de perto parecia um incentivo para ignorar a provocação, para manter a compostura. No entanto, o Sr. Almeida, em vez de se ofender ou explodir em raiva, fez algo inesperado. Ele sorriu, um sorriso calculista, quase imperceptível, que parecia esconder um universo de pensamentos e intenções. Com um gesto tranquilo, ele entregou o bebê adormecido a uma babá que estava discretamente posicionada nos bastidores. Seus olhos azuis, antes marejados de uma ternura paternal, agora brilhavam com uma frieza que gela a alma. Ele se virou lentamente para o jornalista, a postura ereta e imponente. A sala inteira prendeu a respiração, antecipando uma repreensão contundente ou talvez uma declaração de desdém. Mas o que veio foi algo muito mais impactante. Agradeço a sua observação, meu caro, disse o Sr. Almeida, sua voz firme e calma, sem um traço de emoção. É uma preocupação que, curiosamente, eu mesmo já havia considerado. Uma pausa dramática pairou no ar. Por essa razão, e para dissipar quaisquer dúvidas infundadas ou maliciosas, eu mesmo solicitei um teste de paternidade. A revelação atingiu a sala como um raio. Os resultados, continuou ele com um tom que não admitia réplica, serão revelados em breve, muito em breve. A senhora Sofia empalideceu. O rubor que antes coloria suas bochechas desapareceu, deixando-a com uma aparência quase fantasmagórica. A sala, antes um burburinho de flashes e sussurros, mergulhou em um silêncio atordoado. O jornalista, que momentos antes se mostrava tão confiante e audacioso, agora parecia subitamente desconfortável, seus olhos desviando-se dos do magnata. O Sr. Almeida, com um brilho misterioso nos olhos que parecia prever o futuro, fez sua declaração final, a voz ressoando com uma autoridade inquestionável. A verdade sempre vem à tona, e alguns segredos têm um preço alto demais. A câmera se afastou lentamente do rosto chocado da senhora Sofia, cujo olhar fixo e vazio expressava uma mistura de medo e desespero. A música dramática começou a subir, preenchendo o vazio deixado pela tensão e deixando uma pergunta martelando na mente de todos. O que o Sr. Almeida realmente sabe? E que segredos a Senhora Sofia estaria escondendo? Antes de continuarmos com essa história cheia de reviravoltas, inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe e diga-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. 15 anos antes, em uma pequena e pacata cidade do interior de Minas Gerais, a vida seguia um ritmo diferente. Lá, onde o tempo parecia passar mais devagar, vivia João, um jovem com olhos cheios de sonhos e as mãos calejadas pelo trabalho na fazenda de seus pais. O cheiro da terra molhada após a chuva e o canto dos pássaros ao amanhecer eram a trilha sonora de sua infância e adolescência. Ele passava os dias ajudando na colheita, cuidando do gado, mas à noite, sob a luz fraca de um lampião, devorava livros de engenharia, imaginando pontes que ligariam mundos e estradas que cortariam montanhas. Seu maior desejo era estudar engenharia, um sonho que parecia grandioso demais para um rapaz de família humilde como a sua,
mas que ele alimentava com uma fé inabalável. A vida naquelas terras era simples, porém rica em valores. As festas juninas na Praça da Matriz eram o ponto alto do ano, com fogueiras crepitantes, quadrilhas animadas e o aroma de milho cozido pairando no ar. A comunidade se unia em celebrações e nas dificuldades, onde a palavra de um homem era seu maior bem e a honra valia mais que qualquer riqueza material. Todos se conheciam, compartilhavam alegrias e tristezas, e um aperto de mão selava acordos que duravam a vida inteira. João cresceu nesse ambiente, permeado por uma cultura de respeito e trabalho duro, onde a integridade era um pilar fundamental. Ele era um idealista, um romântico incurável que acreditava no amor verdadeiro, aquele que resiste ao tempo e às adversidades. Mais do que isso, João nutria a esperança de que, através do estudo e do mérito, poderia ascender socialmente, tirando sua família da pobreza e proporcionando-lhes uma vida mais digna. Em seus sonhos, ele já se via projetando grandes obras, contribuindo para o desenvolvimento de seu país, e o fazia com a paixão de quem enxerga um propósito maior em cada tijolo assentado, em cada cálculo realizado. Foi nesse cenário de pureza e aspirações que Sofia surgiu, como um cometa em sua órbita. Ela era uma moça da cidade grande, vinda para passar as férias na fazenda de seus avós, vizinha à de João. Seus cabelos escuros emolduravam um rosto de traços finos, e seus olhos penetrantes pareciam carregar segredos de um mundo que João sequer imaginava. Sofia era charmosa, vestia-se com uma sofisticação que contrastava com a simplicidade local e falava de lugares e experiências que soavam exóticos para o jovem do campo. Para João, ela era um vislumbre de um universo diferente, repleto de possibilidades e de uma vida que ele só conhecia pelos livros. Ela o cativou com sorrisos calculados e promessas sussurradas ao pé do ouvido, falando de um futuro juntos na cidade grande, onde os sonhos de João poderiam finalmente se concretizar. Ela o fez sentir-se especial, um homem com potencial ilimitado, e ele, cego pela paixão e pela promessa de um futuro brilhante, entregou-se de corpo e alma. O romance que se seguiu foi intenso e proibido, um elo entre dois mundos tão distintos, mas que para João representava a chave para a realização de todos os seus anseios. Ele não percebeu os primeiros sinais, as pequenas inconsistências nas palavras de Sofia, a forma como ela manipulava situações para seu próprio benefício. Para ele, ela era a mulher que o tiraria da vida no campo, a musa inspiradora de sua jornada rumo ao sucesso. Sua cegueira era completa, alimentada por um amor que ele acreditava ser recíproco e por uma esperança que Sofia soube muito bem como nutrir. O relacionamento de João e Sofia, que parecia tão promissor sob o céu estrelado do interior, começou a mostrar suas primeiras e dolorosas rachaduras assim que eles se aventuraram para além das fronteiras da fazenda. A inocência dos primeiros encontros cedeu lugar a uma realidade onde as diferenças de classe e ambições se manifestavam com uma crueldade sutil, mas crescente. Sofia, com sua beleza e seu charme sedutor, tinha um dom inato para manipular, e João, cego pela paixão e pelo desejo de um futuro melhor, era a presa perfeita. Ela começou a tecer sua teia de promessas quebradas com a sutileza de uma aranha. Um dia, durante uma visita à fazenda, Sofia convenceu João de que a única maneira de alcançarem seus sonhos na capital era ele ter recursos para se manter enquanto estudava. Com um olhar doce e palavras cuidadosamente escolhidas, ela o persuadiu a vender um pedaço de terra de sua família, um legado de gerações. O dinheiro, ela garantiu, seria um investimento no futuro deles, um trampolim para uma vida que a pequena cidade jamais poderia oferecer. João, com o coração cheio de esperança e a mente nublada pelo amor, cedeu. A venda da terra foi um sacrifício enorme para sua família, mas ele acreditava que valeria a pena, por Sofia, por eles. No entanto, o retorno financeiro prometido nunca se concretizou para os estudos de João. As humilhações veladas tornaram-se parte do cotidiano. Em suas raras visitas à cidade grande, João se via em desvantagem. Sofia o apresentava a seus amigos com um tom condescendente, como o rapaz do interior, e fazia piadas sobre seus costumes simples, disfarçando-as de carinho. Ele ainda está aprendendo as coisas da cidade grande. Ela ria, enquanto os amigos de Sofia trocavam olhares e sorrisos sarcásticos. João sentia um nó na garganta, a vergonha queimando em seu rosto, mas ele se forçava a sorrir,
a aceitar as brincadeiras, pois acreditava que era o preço a pagar para estar ao lado dela. A manipulação de Sofia não parava por aí. Ela sutilmente o afastou de seus amigos e familiares, alegando que eles não entendiam o mundo dela, ou que eram muito provincianos para a nova vida que eles construiriam. João, isolado e cada vez mais dependente emocionalmente de Sofia, começou a sentir sua autoconfiança ser minada. Ela o fazia sentir-se inferior, inadequado, plantando sementes de dúvida em sua mente sobre sua própria capacidade de sucesso. Os momentos de injustiça se acumulavam. João, em sua ingenuidade, pensava que o dinheiro da venda da terra estava sendo guardado para o futuro deles. No entanto, ele descobriu por acaso que Sofia o havia usado para comprar joias caras, roupas de grife e viagens luxuosas. Enquanto ele se privava de tudo, morando em um pequeno quarto alugado e contando cada centavo para se manter nos estudos, Sofia esbanjava o dinheiro deles. Quando ele a confrontou, ela desdenhou de suas preocupações financeiras, chamando-o de mesquinho e sem visão. E você não entende que precisamos manter as aparências? Ela retrucou, com um ar de superioridade que o fazia encolher. A última gota, embora ele ainda não soubesse que seria o ápice de anos de abuso, estava se aproximando. O que o Sr. Almeida faria na coletiva de imprensa anos depois não seria um incidente isolado, mas sim a culminação de uma série de eventos, de promessas vazias e de uma manipulação cruel que moldou a vida de João. Ele, em sua paixão cega, continuava a acreditar nas palavras de Sofia, sempre esperando que o futuro deles finalmente chegasse, sem perceber que era apenas um peão em seu jogo ambicioso. A verdade, no entanto, estava prestes a encontrar seu próprio caminho, e quando o fizesse, poucos estariam preparados para as consequências. João, já na capital, tentava a todo custo firmar-se na profissão de engenheiro, um caminho árduo e competitivo. No entanto, Sofia, com sua ambição insaciável, o pressionava constantemente por um estilo de vida luxuoso que ele simplesmente não conseguia bancar. Os gastos dela eram exorbitantes, e ele se via em um dilema constante, tentando equilibrar as exigências financeiras dela com a realidade de seus próprios recursos. As brigas se tornaram frequentes e amargas, dominadas por discussões sobre dinheiro e as constantes comparações de Sofia com outros homens que ela considerava mais bem-sucedidos. "Você é um fracasso, João", ela dizia com um desprezo cortante. "Nunca será ambicioso o suficiente para me dar a vida que mereço." Cada palavra era uma facada, corroendo a já frágil autoestima de João. Sofia fez questão de introduzi-lo a um círculo social de pessoas ricas e influentes, onde João se sentia cada vez mais deslocado e humilhado. Nos jantares e festas opulentas, ele era sempre o intruso, o caipira que não pertencia àquele universo de poder e ostentação. As fofocas sussurradas, os olhares de desprezo e os sorrisos forçados o sufocavam. Ele tentava se encaixar, mas a cada tentativa sentia-se mais pequeno e insignificante. Sofia, por sua vez, parecia se deleitar com a situação, usando o constrangimento de João como uma forma de reafirmar sua própria superioridade e seu lugar naquele mundo. A postura de Sofia piorava a cada dia. Ela se tornava mais exigente, mais cruel em suas palavras e atitudes. Não satisfeita em humilhá-lo em particular, ela começou a flertar abertamente com outros homens na frente de João, buscando provocar ciúmes e reafirmar seu poder sobre ele. Era um jogo perverso de manipulação, onde ela se deleitava em vê-lo sofrer. João se sentia como um objeto em suas mãos, sem controle sobre sua própria vida ou emoções. Ele tentava ignorar, mas a dor da traição e do desrespeito era palpável, consumindo-o por dentro. As notícias de seu relacionamento conturbado e da transformação de Sofia chegaram aos ouvidos de seus pais e antigos amigos no interior. Os pais de João, preocupados, tentaram alertá-lo sobre a verdadeira natureza de Sofia, mas ele, cegado pela paixão e pela vergonha de admitir seu erro, os afastou. Ele não queria ouvir a verdade, não queria aceitar que havia sido enganado. Seus antigos amigos também o viam com pena e desaprovação, lamentando a perda do João simples e sonhador que eles conheciam. Ele se isolou ainda mais, cortando os laços com aqueles que realmente se importavam, afundando-se cada vez mais no abismo de seu relacionamento tóxico. João se sentia preso em um ciclo de humilhação e desespero.
O sonho de construir pontes e estradas, de tirar sua família da pobreza, parecia distante e inalcançável. Ele perdeu a motivação para seus estudos e projetos, sentindo-se esgotado e sem saída. A ideia de romper com Sofia o aterrorizava. Ele havia investido tanto emocionalmente e financeiramente que acreditava que, sem ela, não teria mais nada. O medo da solidão, da vergonha pública e a crença de que era um fracasso sem ela o mantinham acorrentado. Sua mente estava turva, sua alma exausta. Ele era uma sombra do homem que um dia sonhou em ser, um reflexo distorcido das ambições de Sofia, aprisionado em uma jaula de ouro que ela havia construído para ambos, mas onde apenas ela brilhava. A cada dia que passava, a luz em seus olhos diminuía, substituída por um vazio melancólico, enquanto o destino tecia a teia de eventos que culminaria na coletiva de imprensa, anos depois. A vida na capital era um turbilhão de pressões para João. Ele se esforçava para se firmar na profissão, dedicando-se incansavelmente aos estudos e projetos de engenharia, mas Sofia era uma sombra constante, exigindo um estilo de vida luxuoso que ele simplesmente não podia bancar. As brigas sobre dinheiro tornaram-se rotina, e as comparações de Sofia com outros homens, sempre mais bem-sucedidos em sua visão, eram um veneno lento que corroía a alma de João. Ela o acusava de ser um fracasso, de não ser ambicioso o suficiente, e cada palavra era uma facada em sua já fragilizada autoestima. Sofia o introduziu a um círculo social de pessoas ricas e influentes, onde João se sentia cada vez mais deslocado. Era um mundo de aparências, de conversas superficiais e de olhares que o julgavam em silêncio. As fofocas sobre sua origem humilde e o desprezo velado que ele sentia sufocavam-no. Sofia, em vez de apoiá-lo, usava essas ocasiões para reafirmar sua superioridade, flertando abertamente com outros homens na frente de João, buscando provocar ciúmes e reafirmar seu poder sobre ele. Ela se deleitava em vê-lo desconfortável, como se sua humilhação fosse uma prova de sua própria ascensão social. Seus pais, lá no interior, tentavam alertá-lo sobre Sofia, mas João, cego pela paixão e envergonhado de sua própria situação, os afastava. Seus antigos amigos também o viam com pena e desaprovação, e ele sentia o peso do julgamento de todos. João se sentia preso em um ciclo de humilhação e desespero. Ele perdeu a motivação para seus estudos e projetos, sentindo-se esgotado e sem saída. A ideia de romper com Sofia o aterrorizava, pois ele acreditava que não teria mais nada, que era incapaz de se reerguer sozinho. Aquele turbilhão de emoções atingiu seu ápice em um evento de gala, um daqueles onde Sofia fazia questão de exibir seu luxo e suas conexões. João, de pé em um canto, observava Sofia conversando intimamente com um homem muito mais velho, o Sr. Almeida, um empresário conhecido por sua fortuna e influência. O peito de João apertou, uma sensação familiar de ciúme e impotência o invadindo. Então, sem que Sofia percebesse sua presença, João ouviu uma conversa dela com uma amiga. As palavras, cristalinas em meio ao burburinho da festa, atingiram-no como um raio. Sofia revelava seus planos: seduzir o Sr. Almeida para se casar com ele e garantir seu futuro financeiro. Ela ria, com um tom de escárnio, dizendo que João era apenas um passatempo, um degrau em sua escalada social. Ela debochava do amor e dos sonhos dele, da ingenuidade de seu caipira. De repente, Sofia o avistou. Seu sorriso se desfez, substituído por uma expressão de fúria. Ela caminhou até ele, a voz subindo de tom, confrontando-o publicamente. Na frente de todos, ela o humilhou, afirmando que ele nunca seria bom o suficiente para ela, que ele era um caipira e um fracassado. Sem um pingo de vergonha, ela anunciou seu noivado com o Sr. Almeida ali mesmo, na frente de todos, como um golpe final. A humilhação pública e a descoberta da traição de Sofia foram o estopim. João sentiu uma mistura de raiva, vergonha e, surpreendentemente, uma clareza gelada. Ele decidiu que não seria mais vítima. Sem dizer uma palavra, com uma determinação feroz nos olhos, ele se afastou do evento, deixando o caos para trás. Mais tarde, ele encontrou o Sr. Almeida sozinho, visivelmente incomodado com a atitude de Sofia e a cena que ela havia protagonizado. João, com uma coragem que não sabia que tinha, abordou o milionário. Ele não revelou a traição de Sofia, não se rebaixou ao nível dela. Em vez disso,
Com a voz firme e os olhos brilhando de paixão genuína, ele ofereceu seus serviços como engenheiro, mostrando seu portfólio de projetos inovadores e sua visão para o futuro. O Sr. Almeida, impressionado com a inteligência e a paixão de João, viu nele um potencial que Sofia nunca valorizou, um diamante bruto que, com a lapidação certa, poderia brilhar intensamente. Era uma oportunidade inesperada, um novo caminho que se abria em meio às ruínas de seu coração. João, agora sob a proteção e tutela profissional do Sr. Almeida, enfrentava um período de intensa dor e vergonha. A traição de Sofia, a humilhação pública, tudo reverberava em sua mente, transformando-se em um combustível silencioso para sua ambição. Ele se isolou, mergulhando de cabeça no trabalho, usando cada projeto, cada cálculo, cada reunião como uma forma de anestesiar a ferida aberta em sua alma. As noites eram longas, preenchidas por memórias e planos. As manhãs, um novo começo onde a exaustão física e mental se misturava à adrenalina de construir algo significativo. Porém, uma sombra persistia. O medo de que a verdade sobre seu passado com Sofia viesse à tona o assombrava. Ele temia ser visto como um coitado, o ex-namorado da esposa do chefe, uma figura patética que não havia sido boa o suficiente. Essa insegurança, embora diminuída pela sua nova posição e pelo reconhecimento de seu talento, era um fantasma que o perseguia, uma lembrança constante da vulnerabilidade que um dia sentira. Ele sabia que, no círculo social do Sr. Almeida, a imagem era tudo, e um escândalo envolvendo sua nova esposa e um funcionário seria desastroso para todos. Felizmente, João encontrou aliados inesperados. O Sr. Almeida, um homem de visão e perspicácia, não apenas via o potencial de João, mas também sua dedicação e integridade. Ele se tornou uma figura mentora, oferecendo conselhos valiosos e abrindo portas para oportunidades que João jamais imaginara. O milionário, observador e astuto, parecia entender que havia algo mais na história de João do que ele deixava transparecer, e sua confiança inabalável foi um bálsamo para a autoestima ferida do jovem engenheiro. Além do Sr. Almeida, outros colegas de trabalho, impressionados com a ética de trabalho incansável de João e seu talento inegável, se tornaram seus amigos e o apoiaram. Eles viam um profissional brilhante, não um passado problemático. Enquanto isso, Sofia, agora a Sra. Almeida, não desistia de seus jogos. Ela via João como uma ameaça, uma lembrança viva de um passado que ela queria enterrar e uma potencial fonte de desestabilização para sua posição recém-adquirida. Constantemente, ela tentava sabotá-lo no trabalho, espalhando boatos sutis, tentando minar sua reputação com fofocas e insinuações. Ela o via como um elo fraco, um resquício de sua vida inferior, e faria de tudo para eliminá-lo. No entanto, suas tentativas eram em vão. A integridade e o desempenho de João falavam por si, e o Sr. Almeida, que já nutria suas próprias desconfianças em relação à esposa, não dava crédito às suas intrigas. Ele, astutamente, percebia a manipulação por trás das palavras de Sofia. João estava passando por um processo de autodescoberta profundo. A dor e a vergonha do passado, embora ainda presentes, estavam sendo gradualmente substituídas por um senso de propósito e valor próprio. Ele superava a autodepreciação, reconstruindo sua autoestima através do trabalho duro e do reconhecimento genuíno que recebia. Cada projeto concluído, cada elogio do Sr. Almeida era um tijolo na reconstrução de sua confiança. Ele se tornava mais forte, mais resiliente, mas a cicatriz da traição permanecia, um lembrete constante do que havia superado. Era uma ferida que o tornava mais cauteloso, mais cético, mas, paradoxalmente, também mais forte. Ele estava forjando seu próprio caminho, longe das sombras do passado, e a cada dia a luz de seu próprio sucesso brilhava mais intensamente. Anos se passaram, transformando o jovem João em um engenheiro renomado, agora conhecido como Sr. Silva, um dos braços direitos e mais confiáveis do Sr. Almeida. A relação entre eles transcendeu a de empregador e empregado. O milionário via em João a figura de um filho, um sucessor em potencial, alguém com a mesma paixão e integridade que ele próprio valorizava. O império de Almeida prosperava, e João era uma peça fundamental nessa engrenagem. Enquanto isso, Sofia e o Sr. Almeida tinham um filho, uma criança que deveria solidificar a união, mas que, na verdade,
ressaltava a frieza e a distância que se instalara entre eles. O casamento era uma fachada brilhante para a sociedade, mas por trás das portas fechadas era um deserto de emoções. O Sr. Almeida, um homem experiente e astuto, nunca havia se iludido completamente com Sofia. Desde o início, uma semente de desconfiança plantou-se em seu coração, crescendo silenciosamente com cada atitude calculista da esposa. Ele notava o brilho em seus olhos quando falava de joias, o desdém velado por tudo que não se encaixava em seu mundo de luxo. A desconfiança transformou-se em uma certeza silenciosa de infidelidade, e ele, com a paciência de um predador, começou a coletar provas discretamente ao longo dos anos. Não por vingança, mas por uma busca fria e calculada pela verdade. Ele sabia que a imagem era tudo, mas a verdade era mais poderosa. A coletiva de imprensa, onde o jornalista havia insinuado a ilegitimidade de seu filho, não fora um acidente. Fora parte de seu plano meticuloso. O teste de paternidade, anunciado com a voz firme e calma, não era uma pergunta, mas uma declaração. E quando os resultados chegaram, confirmaram o que ele já sabia. O bebê não era dele. A notícia explodiu na mídia como uma bomba. Os tabloides, antes fascinados pelo conto de fadas da socialite Sofia, agora se deleitavam em expor sua queda. Ela foi revelada não apenas como uma adúltera, mas como uma golpista, uma mulher que havia enganado o Sr. Almeida e a sociedade inteira para ascender socialmente. A imagem de mulher perfeita, meticulosamente construída ao longo dos anos, desmoronou em pedaços. Sofia perdeu tudo: sua fortuna, que era, na verdade, a fortuna de Almeida, sua posição social, que se evaporou como fumaça, e o mais importante, a confiança e o respeito de todos. Seus amigos de conveniência a abandonaram, seus círculos sociais a baniram. Ela se tornou um pária social, voltando à insignificância de onde veio, mas agora com uma reputação irremediavelmente manchada, uma sombra de seu antigo eu, perseguida pelo escândalo. João, agora o respeitado Sr. Silva, observou a queda de Sofia de longe. Não havia triunfo em seu olhar, nem a satisfação de uma vingança. Em vez disso, havia um encerramento, uma sensação de que um ciclo havia se completado. Ele percebeu que a verdadeira justiça não era a vingança, mas a ascensão por mérito e a libertação do passado. A dor que Sofia lhe causara um dia, agora parecia distante, quase irreal. Ele havia encontrado a paz ao ver que a verdade, por si só, era uma força poderosa, que encontraria seu caminho, não importa quão profundamente os segredos fossem enterrados. Em um momento de rara introspecção, João, em seu escritório com vista para a cidade que um dia o intimidara, refletiu sobre sua jornada. Ele havia aprendido que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro ou no status, embora ele agora possuísse ambos. Estava na integridade, no trabalho duro, na capacidade de se reerguer após cada queda. Ele havia construído sua própria ponte para o sucesso, não apenas material, mas emocional, sem precisar passar por cima de ninguém, sem comprometer seus valores. Seu legado não seria de vingança, mas de resiliência. Um leve sorriso desenhou-se em seus lábios enquanto ele olhava para o horizonte, o sol se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. Alguns segredos podem ser enterrados, ele murmurou para si mesmo, mas a verdade sempre encontra um caminho para florescer.